Caros amigos, bem-vindos a Eurosatory. Estamos no stand da KNDS, reconhecido por sua beleza e magnificência. É o César, é isso, exatamente. Estamos com Olivier Faure, o grande especialista em César e na experiência de retorno da Ucrânia. Tudo está correto até agora? Até agora tudo bem? Então, a cor não é a usual, mas isso não é o principal diferencial da versão ucraniana. Não, há muito mais coisas que mudam. Então, antes de falar sobre essa versão específica, podemos voltar à juventude do César? Por que decidimos ter um canhão que não é rebocado, mas que está sobre rodas? Então, na verdade, o objetivo inicial era substituir com uma única peça de artilharia tanto os canhões rebocados quanto os autopropulsados. Na verdade, você tinha o AUF, antigamente, e também o Tribunal Regional Federal, e a ideia era fazer um único canhão em uma plataforma de caminhão. Qual é o peso, então? Então, você tem à sua frente o César Mark II, que entrará em produção para a França a partir do próximo ano, a Bélgica e também para a Lituânia. É o Mark II. Ele pesa aproximadamente 26,7 toneladas. Isso significa que ele pode ser transportado por via aérea, inclusive por um A400M, é um pouco mais pesado que o MK1 atualmente em uso na Ucrânia, que já foi utilizado no Iraque, Mali e Afeganistão. Ele é um pouco mais pesado, pois o MK1 é o canhão autopropulsado de 52 calibres mais leve do mundo, pois pesa sempre 17,7 toneladas. E quando o comparamos, por exemplo, com sistemas como o M777, sabemos que ele tem uma excelente reputação na Ucrânia. Os ucranianos dizem e repetem, é o melhor canhão de artilharia ao qual eles tiveram acesso. Principalmente quanto à artilharia rebocada posicionada. Eu dou o exemplo do M777 porque ainda há uma taxa de atrito. Quase um terço dos M777 que foram fornecidos foram destruídos. Pois quando o colocamos demora horas até podermos movê-lo para trás. Esse depois que atiramos, quanto tempo depois podemos mover? Esse depois que atiramos, quanto tempo depois podemos mover? Ele é extremamente rápido, geralmente em cerca de 45 segundos já deixa a posição de tiro. Então como garantimos nossa posição Então, como garantimos precisão no impacto? Então, na verdade, você tem uma central inercial do Safran, aqui exatamente, esta caixa aqui, e é a central G-Onyx do Safran. Ela é extremamente precisa, e na versão Mark I você tinha a central Sigma 30, que era a geração anterior, que era muito precisa, mas ainda tinha um desempenho inferior a esta. Então, agora é uma precisão métrica para a posição do veículo. É uma precisão muito grande, né? Então você tem aproximadamente 5 metros de precisão mesmo depois de ter percorrido 100 quilômetros, etc. Então é extremamente excelente. E depois, qual é a precisão e a distância? O alcance do próprio canhão. A precisão muitas vezes depende do alcance, como você acabou de dizer, mas de qualquer forma, né, o que é certo é que o César ele sempre foi definido pelos artilheiros. O primeiro uso operacional ocorreu no Afeganistão em 2011. Era um dos meus amigos que comandava o 10º Império Rama, é o Thierry Laval, que me disse que este canhão tem uma precisão absolutamente fenomenal. Portanto, é necessário fazer ajustes distintos para evitar que todos os projéteis caiam no mesmo local. Ele é muito renomado entre os artilheiros franceses por ser extremamente preciso. De fato, além de 30 km, todos os canhões de 52 calibres têm uma imprecisão relativa simplesmente devido às pólvoras. É o mesmo com esses canhões, então... 52 calibres estamos falando. É sobre o tamanho do canhão, correto? Sim, 52 calibres, porque isso é 52 vezes 155 milímetros, que é a largura do tubo. Vamos esclarecer que você é um artilheiro de origem, então você ainda é. Nós permanece um artilheiro por toda a vida. O que mudou concretamente em campo? Isso quer dizer que para acertar o alvo marcamos menos gols? Isso significa que ao chutar 3 vezes temos uma garantia sistemática de acerto ao gol antes de sair? Na verdade, em relação ao calibre 39, você pode atirar por muito mais tempo. Se você tem um objetivo a 24 km, o alcance máximo do calibre 39, ao atirar com o César nessa distância, os projéteis caem praticamente todos no mesmo lugar. Já no calibre 39 haveria uma dispersão significativa. Nossa precisão permanece importante até uma distância bastante elevada. Uma área de cobertura mais ampla, por exemplo, em uma aglomeração em um campo de futebol, se atirarmos todos no mesmo lugar com os calibres antigos, haverá uma distribuição, mas agora vai ser quase preciso demais. Em teoria, né, pode ser quase demasiado preciso,
mas você ajusta o número de projéteis de acordo com a precisão do canhão quando você atira em alvos à distância. Na verdade, você aplica um coeficiente dependendo da grande distância. Se é realmente a uma distância muito, muito longa, você dispara proporcionalmente um pouco mais de projéteis. Discutimos o interesse em uma guerra de navegação com precisão crucial, a pontaria excepcional deles e como aplicamos agora os aprendizados da Ucrânia no Mali e no Afeganistão. Excelente pergunta. Na Ucrânia, percebemos que a arquitetura do César o tornava particularmente adequado para combates de alta intensidade. Antes da Ucrânia, havia muitos artilheiros no mundo que diziam que para a guerra de alta intensidade era necessário um blindado com esteiras. E percebemos na Ucrânia que muitas qualidades do César fazem dele um dos canhões que tem o melhor índice de sobrevivência, ou seja, proporcionalmente pouquíssimos Césares foram destruídos em relação a todos os implantados, sendo usado por mais de 2 anos. Você tem uma taxa de destruição de cerca de 10% em março. E você tem blindados de esteira de 52 calibres, a taxa de destruição era de cerca de 32%. Também para o M777, que está mais ou menos 1/3 destruído. E você também tinha canhões como o Susana II, que são blindados com uma torre e que tem uma taxa de destruição que ainda é bastante alta. E você percebe na realidade que isso não é o resultado do acaso e que, na verdade, existem características na arquitetura do César que permitem aos ucranianos empregar táticas que tornam este canhão extremamente eficiente. Sim, podemos entrar em detalhes. Então aqui a pá está bastante alta porque ela não está em posição de tiro, bastante baixo, né? Você pode disparar munições diretamente do chão. Os ucranianos costumam deixar munições e cargas em futuras posições de tiro, evitando transportá-las durante os deslocamentos. Assim, se atingidos por uma munição planante, não ocorre explosão secundária. Haverá danos, mas não destruição. Você pode fazer isso com o César, mas há muitos canhões com os quais não dá para fazer o mesmo. Então você é obrigado a transportá-lo com as munições e cargas. Se você for atingido por um lancete, será destruído. Quando ele for reabastecer munições, passará 2 minutos na posição de reabastecimento. Existem canhões altamente automatizados que permanecem apenas 2 minutos na posição de tiro, mas levam 20 minutos para reabastecer munições. E hoje, o que detecta um canhão não é, de todo, a maioria um radar de trajetória, não, são mais os drones. E então um drone vê um canhão que está sendo reabastecido, por exemplo, por 10 minutos, já faz 8 minutos que um César teria partido. Você vê. A outro parâmetro é o consumo de combustível em nossos Césares, é extremamente baixo. Você leva muito pouco tempo para reabastecer combustível. Você possui canhões de 52 calibres blindados sobre esteiras, pesando cerca de 50 toneladas. O reabastecimento de combustível leva 15 minutos. E quando falamos de alta intensidade, quantos tiros por dia são disparados atualmente com um canhão César? Digamos que o máximo que foi disparado é mais de 150 tiros em um dia. Sim, mas isso é um recorde. Sim, mas isso permanece um recorde enorme. No entanto, a capacidade de produção de canhões e não de veículos em sua totalidade foi triplicada. É isso? Sim, absolutamente. Desde o início do conflito, então, há um acompanhamento também interessante. Podemos substituir os canhões desgastados. Sim, produzimos muito mais rápido do que no começo do conflito. Nós nos organizamos. Quais as diferenças comparado à versão 8.8? Porque justamente dizemos que gostamos de mobilidade, gostamos de leveza, os dinamarqueses escolheram e transmitiram essa versão para a Ucrânia. Os ucranianos afirmam que um dos 2 sistemas é mais adequado ou eficiente? Os ucranianos dizem que gostam dos 2 e você tem o mesmo tubo e a mesma culatra em ambos. Primeiramente, o coração do canhão consiste em um tubo e uma culatra extremamente seguros. Pierre-André Moreau, que criou o canhão César, decidiu quando se mudou para um calibre 52, você tem uma câmara que tem 23 litros de volume de pólvora. É consideravelmente mais do que em um calibre 39, que tem cerca de 19 litros. Ele disse que precisa de uma culatra de parafuso, porque é muito mais seguro do que uma culatra de cunha, e então isso tem sido uma escolha que foi provada várias vezes, é uma escolha que foi absolutamente excelente, é um canhão que é seguro, não há nenhum acidente de tiro, nunca, então é um canhão extremamente confiável. Então os ucranianos eu vi um pessoalmente durante uma feira que me disse com seu sotaque em inglês que era o melhor que havia no César. Respondendo à sua pergunta, a diferença é que no 8.8 você tem 36 projéteis, enquanto no 6.6 tem 18. Acredito que o 8.8 é mais adequado para um combate móvel, pois oferece maior autonomia em munições. Mas como acabei de dizer, para a guerra na Ucrânia é uma guerra bastante estática.
Os ucranianos preferem não implantar os canhões com as munições a bordo. Na Ucrânia, quando as pessoas atiram ao ar livre, muitos especialistas no mundo da artilharia vão dizer que atirar sob proteção é fundamental. Isso é falso, tanto aqui quanto na Ucrânia. Ao ar livre, às vezes eles foram atacados por uma munição planadora. Se estiverem ao ar livre, eles ouvem a munição planadora chegando. Se vocês estiverem em um canhão sob torreta, você não ouve a ameaça chegar. E você tem muito mais pessoal que são mortos nos canhões. Nós. Vamos também adicionar que, portanto, na versão 8.8 a blindagem é um pouco superior. Mas isso é uma opinião totalmente pessoal na realidade. É a mobilidade. E então o que conta no canhão é isso. E então esse lugar lá, em todos os casos, quer você esteja blindado ou não, é isso que quebra na realidade e é isso que perde o canhão em sua totalidade. Vimos que isso é uma nova versão do Caesar, é uma evolução, então já tenho a impressão de que é um pouco mais largo, há um pouco mais de espaço na cabine de pilotagem. Quais são as modificações? A cabine é muito mais blindada do que na primeira versão, né? O Caesar MK1. Mas ainda temos 6 rodas, sim, ainda temos 6 rodas. A motorização é 2 vezes mais potente, mas ganharemos tempo na instalação e remoção da bateria. É um canhão, acreditamos, graças à motorização, graças à transmissão automática, que será um pouco melhor em todos os terrenos. Também temos outras qualidades, como um sistema de monitoramento de uso de saúde, que permite fazer manutenção preditiva. Portanto, é um canhão bem mais moderno. Coletamos Big Data para fazer manutenção preditiva, essa é a evolução. Vi que havia um trabalho para integrar inteligência artificial visando reduzir o número de projéteis necessários para atingir um objetivo, mas não sei se é verdade. Isso é algo que realmente está sendo considerado? Obrigado por me fazer essa pergunta. Houve muitos artigos que afirmaram que era necessário ter inteligência artificial para melhorar a precisão do Caesar. Isso é absurdo, é besteira. O Caesar é extremamente preciso, na verdade é um erro de interpretação. Você tem na Ucrânia muitos sistemas de drones que são utilizados. São drones civis, naturalmente menos precisos que os de qualidade militar. Vou dar o exemplo do Spy Ranger da Thales, por exemplo, você associa coordenadas muito precisas instantaneamente ao ver uma imagem. Drones militares podem fazer isso. Ao usar drones civis em larga escala, não se obtém coordenadas precisas o suficiente. E a inteligência artificial, né, você está certo, né, eu fui um pouco provocador, mas a inteligência artificial ele pode melhorar justamente a precisão das coordenadas, dos objetivos que são atribuídos à artilharia. Mas você não vai melhorar a precisão do Caesar, que já é excelente. Então, erro em todas as mídias, todos vocês erraram, eu não tinha escrito, estou feliz? Integramos inteligência artificial para compensar a baixa precisão dos drones civis, usados para extrair as coordenadas sistema de posicionamento global. Não há sistema de extração de hábitos com os sistemas militares. Clicamos no pixel e isso nos dá a posição exata congelada desse local, por exemplo, um tanque que vamos destruir. Mas por outro lado, o Caesar sempre mira no alvo com extrema precisão no campo. Eu não poderia ter dito melhor. Caramba! Muito obrigado. Obrigado. Esperamos que tenham gostado. Até breve. Legenda 1501.